Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 21. Então Jeosafá descansou com seus antepassados e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Os irmãos dele, filhos de Jeosafá, foram Azariel, conhecido por Azarias, Jeiels, Zacarial, conhecido por Zacarias, Micael e Cefatias. Todos esses eram filhos de Jeosafá, rei de Israel. E seu pai lhes tinha dado como presente muita prata, ouro e coisas valiosas, além de cidades fortificadas em Ialda. Mas deu o reino a Jeorão, pois era o primogênito. Quando Jeorão assumiu o controle do reino do seu pai, fortaleceu a sua posição matando à espada todos os seus irmãos e também alguns príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 8 anos em Ial-Shalaim. Ele andava no caminho dos reis de Israel, assim como os da casa de Acabe tinham feito, pois a filha de Acabe havia se tornado sua esposa, e ele fazia o que era mal aos olhos de Ial. Mas Ial não quis destruir a casa de Davi, por causa do pacto que tinha feito com Davi, visto que tinha prometido dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, Edom se rebelou contra Ialda e estabeleceu o seu próprio rei. Por isso, Jeorão e os seus chefes foram para lá com todos os seus carros de guerra. De noite, ele atacou e derrotou os edomitas que cercavam a ele e aos chefes dos carros de guerra. Mas a revolta de Edom contra Ialda continua até hoje. Libna também se rebelou contra ele naquela época, porque ele tinha abandonado a Ial, o criador dos seus antepassados. Jeorão também tinha feito altos sagrados nos montes de Ialda, para fazer os habitantes de Ial-Shalaim cometer prostituição espiritual, e ele desencaminhou Ialda. Por fim, chegou a ele uma mensagem escrita do profeta Lial, conhecido por Elias, que dizia: Assim diz Ial, o criador de Davi, seu antepassado. Você não andou nos caminhos de Josafá, seu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Ialda. Mas você anda no caminho dos reis de Israel, e faz Ialda e os habitantes de El-Shalaim cometer prostituição espiritual igual à prostituição da casa de Acabe. Você até mesmo matou os seus próprios irmãos, os da casa do seu pai, que eram melhores do que você. Por isso, eu, o Ial, darei um forte golpe no seu povo, nos seus filhos, nas suas esposas e em todos os seus bens. E você terá muitas doenças, incluindo uma doença nos intestinos que piorará dia após dia, até que seus intestinos saiam do corpo. Então Ial instigou contra Jeorão os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes. Eles atacaram Ialda, invadindo o país, e levaram embora todos os bens que encontraram na casa do rei, bem como seus filhos e suas esposas. O único filho que sobrou foi Ahaziel, conhecido por Acasias, seu filho mais novo. E depois de tudo isso, Ial fez com que Jeorão sofresse de uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, passados 2 anos completos, seus intestinos saíram do corpo por causa da doença, e ele morreu sofrendo terrivelmente da sua doença. E seu povo não fez uma queima fúnebre para ele, como tinham feito para seus antepassados. Ele tinha 32 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 8 anos em Ial-Shalaim. Ninguém lamentou quando ele morreu. Então o enterraram na cidade de Davi, mas não nas sepulturas dos reis. Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 22. Então os habitantes de Ial-Shalaim fizeram do filho mais novo de Jeorão, Ahaziel, conhecido por Acasias, rei no seu lugar, pois o bando de saqueadores que tinha vindo com os árabes ao acampamento havia matado todos os filhos mais velhos. Assim, Ahaziel, filho de Jeorão, começou a reinar em Ialda. Ahaziel tinha 22 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 1 ano em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Atália, neta de Onri. Ahaziel também andava nos caminhos da casa de Acabe, pois a sua mãe o aconselhava a fazer o que era mal. E ele fazia o que era mal aos olhos de Ial, assim como os da casa de Acabe faziam. Pois, após a morte do seu pai, eles tinham se tornado seus conselheiros, para a ruína dele. Ele seguiu o conselho deles e foi com Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, guerrear contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, onde os arqueiros feriram Jeorão. Jeorão voltou a Jezeel para se recuperar dos ferimentos que lhe causaram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Ahaziel, filho de Jeorão, rei de Ialda, desceu a Jezeel para visitar Jeorão, filho de Acabe, porque ele estava ferido. Mas por meio dessa visita a Jeorão, o Criador causou a ruína de Ahaziel. Quando ele chegou lá, saiu com Jeorão ao encontro de Iaua, conhecido por Jeú, neto de Ninsi, a quem Iaua havia ungido para eliminar a casa de Acabe. Quando Iaua,
começou a executar o julgamento contra a casa de Acabe, ele encontrou os príncipes de Ialda e os filhos dos irmãos de Ahazial, ajudantes de Ahazial, e os matou. Depois ele foi procurar Ahazial. Seus homens o capturaram em Chamarum, onde ele estava escondido, levaram-no a Iaua e o mataram. Depois o enterraram, pois disseram: Ele é neto de Jeosafá, que buscou Aial de todo o coração. Não havia ninguém da casa de Ahazial que pudesse governar o reino. Quando Atália, mãe de Ahazial, viu que seu filho tinha morrido, exterminou toda a linhagem real da casa de Ialda. Mas Jeozabiate, filha do rei, tirou Jeoás, filho de Ahazial, dentre os filhos do rei que iam ser mortos e o escondeu num quarto junto com a sua ama. Jeozabiate, filha do rei Jeorão, ela era esposa do sacerdote Jeoiada e irmã de Ahazial, conseguiu mantê-lo escondido de Atália, de modo que ela não o matou. Ele ficou escondido com eles na casa do verdadeiro Criador por 6 anos, enquanto Atália reinava sobre o país. Segundo Crônicas, Divrei Hayamim Bet. Capítulo 23. No 7º ano, Jeoiada agiu com coragem e fez um pacto com os chefes de Sem, a saber, Azarial, filho de Jeroão, e Shaal, filho de Jeoanã, Azarial, filho de Obed, Maazeias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Depois percorreram Ialda e reuniram os levitas de todas as cidades de Ialda, bem como os cabeças das casas paternas de Israel. Quando chegaram a Ial-Shalaim, toda a congregação fez um pacto com o rei na casa do verdadeiro Criador, e depois Jeoiada lhes disse: Vejam, o filho do rei reinará, assim como Ial prometeu a respeito dos filhos de Davi. Façam o seguinte: 1/3 dos sacerdotes e dos levitas que estarão a serviço no Shaba servirão como porteiros, outro terço ficará na casa do rei, e o outro terço ficará no portão do alicerce, e todo o povo ficará nos pátios da casa de Ial. Não deixem ninguém entrar na casa de Ial, exceto os sacerdotes e os levitas que estiverem prestando serviço. Esses poderão entrar porque são um grupo sagrado, e todo o povo cumprirá a sua obrigação para com Ial. Os levitas devem ficar em volta do rei, cada um com as suas armas na mão. Quem entrar na casa será morto. Fiquem com o rei aonde quer que ele for. Os levitas e todo Ialda fizeram exatamente o que Jeoiada, o sacerdote, tinha ordenado. Portanto, cada um reuniu seus homens que estavam a serviço no Shaba e os que estavam de folga no Shaba, pois Jeoiada, o sacerdote, não tinha dispensado as turmas do seu serviço. Jeoiada, o sacerdote, deu então aos chefes de 100 as lanças, os escudos pequenos, e os escudos redondos que tinham pertencido ao rei Davi e que estavam na casa do verdadeiro Criador. E colocou todos os homens nas suas posições, cada um com a sua arma na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, junto ao altar e junto à casa, em volta do rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram sobre ele a coroa e o testemunho e o fizeram rei, e Jeoiada e seus filhos o ungiram. Depois disseram: Viva o rei! Quando Atália ouviu o barulho do povo correndo e louvando o rei, foi imediatamente até o povo na casa de Ial. Então ela viu o rei em pé junto à coluna, na entrada. Os príncipes e os que tocavam as trombetas estavam com o rei. Todo o povo se alegrava e tocava trombetas, e os cantores, com instrumentos musicais, lideravam os louvores. Em vista disso, Atália rasgou a sua roupa e gritou: Conspiração. É tudo uma conspiração. Mas Jeoiada, o sacerdote, enviou os chefes de Sem, os encarregados do exército, dizendo: Tirem-na do meio das fileiras, e matem a espada quem for atrás dela. Pois o sacerdote tinha dito: Não a matem dentro da casa de Ial, nosso amado Criador. Eles a pegaram e a levaram até a entrada do portão dos cavalos, na casa do rei. Assim que chegaram ali, eles a mataram. Então Jeoiada fez um pacto entre si mesmo, todo o povo e o rei, segundo o qual continuariam a ser o povo de Ial. Depois disso, todo o povo foi à casa de Baal e a demoliu. Despedaçaram seus altares e as imagens dele e executaram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Então Jeoiada colocou a supervisão da casa de Ial nas mãos dos sacerdotes e dos levitas, os quais Davi tinha organizado em turmas para servir na casa de Ial, oferecendo sacrifícios queimados de Ial, conforme está escrito na lei de Moshe, conhecido por Moisés, com alegria e com cânticos, segundo as instruções de Davi. Ele também colocou os porteiros nos portões da casa de Ial, para que não entrasse ninguém que de algum modo estivesse impuro. Depois reuniu os chefes de Sem, os nobres, os governantes do povo e todo o povo, e eles acompanharam o rei para baixo, da casa de Ial para a casa do rei, pelo portão superior, e fizeram o rei sentar-se no trono real. Assim, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em harmonia.
visto que Atalha tinha sido morta à espada.